Uma série baseada em uma entrevista com um alienígena. Você acredita em Deus? Nós pensamos, é isso, faz isso continuar, sempre. Estou segura que o ser alienígena não entende o conceito de Deus ou devoção como nós. Presumo que as pessoas na civilização dela eram todos ateus. Minha impressão era de que eles pensam exclusivamente neles e que são muito orgulhosos. Que tipo de sociedade vocês têm? Ordem, poder, sempre futuro, controle, crescimento. Essas são as palavras mais próximas que poderia usar para descrever a ideia que ela tinha sobre sua própria sociedade ou civilização. Sua emoção, quando deu sua resposta, era muito intensa, clara e enfática. Seu pensamento estava repleto de emoção, o que me deu a sensação de júbilo ou alegria, mas também me deixou muito nervosa. Existem outras formas de vida inteligente além de vocês no universo? Por toda parte, somos os maiores de todos. Devido sua pequena estatura, estou certa que isso não se referia à estatura. De novo, sua natureza orgulhosa aparece na sensação que recebi dela. Nota pessoal de Matilda O'Donnell McElroy. Este foi o final da primeira entrevista. Quando as respostas da primeira lista de perguntas foram datilografadas e fornecidas ao pessoal que estava esperando por elas, eles ficaram muito excitados por eu ser capaz de fazer a alienígena dizer alguma coisa. No entanto, depois que terminaram de ler minhas respostas, ficaram desapontados e eu não conseguia entender muito bem a razão. Agora, tinha uma maior quantidade de perguntas em função das respostas que recebi na primeira lista de questões. Um oficial pediu para esperar por novas instruções. Esperei por muitas horas no escritório anexo. Não me era permitido continuar minha entrevista com o alienígena. Mas me tratavam bem, permitindo que comesse, dormisse e utilizasse os toaletes quando quisesse. Finalmente, uma nova lista de perguntas foi escrita para que eu perguntasse ao alienígena. Percebi que alguns poucos agentes, oficiais do governo e do exército tinham chegado à base. Disseram-me que muitas outras pessoas estariam no recinto comigo durante a próxima entrevista e que poderiam me interromper para perguntar maiores detalhes durante a entrevista. No entanto, quando comecei a entrevista com essas pessoas no recinto, não recebi nenhuma mensagem, emoções ou qualquer outra comunicação por parte da alienígena. Nada. A alienígena ficou sentada na cadeira sem se mover. Todos nós saímos da sala de entrevista. O agente de inteligência ficou muito perturbado com isso. Acusou-me de mentir e inventar as respostas das primeiras perguntas. Insisti que minhas respostas eram honestas e tão precisas quanto podia entender. Mais tarde, ficou decidido que muitas outras pessoas tentariam fazer perguntas para o alienígena. Todavia, a despeito de muitas tentativas por diferentes especialistas, definitivamente, ninguém foi capaz de manter o contato com o alienígena. Dias mais tarde, uma cientista pesquisadora da mente, do leste, voou para a base a fim de entrevistar o alienígena. Seu nome era Gertrude ou algo parecido. Não me lembro do sobrenome. Em outra ocasião, um clarividente chamado Krishnamurti chegou na base para tentar se comunicar com o alienígena. Nenhum dos dois teve sucesso. Não fui capaz de me comunicar telepaticamente com nenhum dos dois. Embora tenha achado o Sr. Krishnamurti um cavalheiro muito gentil e inteligente. Finalmente, ficou decidido que eu deveria ser deixada com o alienígena para ver se conseguia mais respostas.
Minha segunda entrevista. Nessa entrevista, me foi solicitado que fizesse uma única pergunta. Transcrição oficial da entrevista. Top Secret. Transcrição oficial da Força Aérea dos Estados Unidos. Roosevelt Army Airfield, 509 Bomb Group. Assunto: entrevista com um alienígena. 10/7/1947. Por que você parou de se comunicar? Não parar. Outros. Escondido. Coberto. Medo secreto. A alienígena não podia se comunicar com eles, pois tinham medo dela, ou não acreditavam nela. E estava muito claro para mim que a alienígena estava bem consciente que algumas pessoas tinham intenções ocultas em relação a ela e estavam escondendo suas reais intenções. Também ficou óbvio para mim que a alienígena não tinha o menor medo de nós, ou de qualquer outra coisa. Nota pessoal de Matilda O'Donnell McElroy. Eu ponderava cuidadosamente as palavras para comunicar o sentido dos pensamentos do alienígena antes de passar para a estenógrafa e as pessoas que esperavam ansiosamente em outra sala. Pessoalmente, nunca tive medo de qualquer tipo de preocupação com a alienígena. Eu estava muito curiosa e entusiasmada para aprender alguma coisa e tudo o que pudesse sobre ela e do que viesse dela. No entanto, assim como a alienígena, não confiava muito nos agentes ou autoridades que estavam controlando minhas entrevistas. Não tinha ideia quais poderiam ser suas intenções para com ela, mas percebia que os oficiais militares estavam muito nervosos por ter uma nave espacial alienígena e o piloto em suas mãos. Naquele momento, minha maior preocupação era como entender o mais claramente possível os pensamentos e ideias do alienígena. Acho que estava indo muito bem como uma receptora, mas não tão bem como uma transmissora telepática. Queria desesperadamente descobrir uma forma melhor de me comunicar com o alienígena que me permitisse fazer com que a crescente legião de oficiais do governo a entendesse mais diretamente, sem ter que depender de minha interpretação de seus pensamentos. Não me sentia muito bem qualificada para agir como uma intérprete, ainda que eu fosse a única pessoa com quem o alienígena se comunicava. Portanto, era um trabalho que só eu poderia fazer. Eu estava ficando totalmente consciente de que esse provavelmente era o maior evento histórico da Terra e que deveria estar orgulhosa de fazer parte nisso. Obviamente, naquela época, todo o incidente foi oficialmente negado para a imprensa e já tinha começado um acobertamento de imensas proporções pelos militares e por aqueles que detêm o poder. Porém, começava a sentir a pressão da responsabilidade de ser a primeira pessoa na Terra, até onde sabia, a se comunicar com uma forma de vida alienígena. Imagino como Colombo deve ter se sentido quando descobriu um novo mundo, do tamanho de um continente em um pequeno planeta. E eu estava descobrindo algo completamente novo, um universo inexplorado. Enquanto aguardava instruções de meus superiores, fui para meus aposentos, sob uma escolta de vários soldados pesadamente armados. Vários outros homens vestidos de ternos escuros também me acompanharam. Ainda estavam lá quando acordei pela manhã. Depois do café da manhã, que foi trazido para mim em meus aposentos, me escoltaram de volta para o escritório na base que era usada para a entrevista.